Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aqui. Estamos começando mais um Tráfego Cast, mais um bate-papo, mais uma aula, mais um podcast, mais uma troca de ideias. Fala, John, boa noite, tudo bom, cara? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, amigo e amiga, né, que nos acompanham. Estamos felizes assim por fazer mais um Tráfego Cast. Cada episódio que a gente tem feito, a gente tem recebido alguns feedbacks que tem sido um sinal positivo para a gente, né, que tem feito diferença para as pessoas, e é isso que a gente busca aqui, levar um pouco do que a gente tem feito de experiência para você. E aqui a gente troca uma ideia e espero trocar ideia com vocês também nos comentários, na nossa página do Instagram. Se você não segue ainda, qual é o Rodrigo? Nossa página vai passar aqui embaixo agora, é o tráfego.cast. Então, se você não segue, já começa a nos seguir lá, que a gente está jogando caixinha de pergunta, está respondendo dúvida, estamos cada vez ficando mais ativo lá no feed. Então, se você não segue, já começa agora o tráfego.cast. E acho que a maioria da galera já deve ter visto no título desse vídeo sobre o que a gente vai falar, né, John? Então, hoje a gente vai falar sobre a criação de campanhas no YouTube para captação de lead. E não é Exato. qualquer criação, o John vai passar a orientação, porque o John é o mestre dos magos de Google. E ele faz captações, assim, surreais de leads dentro do YouTube. Há quantos anos, John? Você já está no YouTube fazendo isso? Acho que fazendo captação tem uns 4 anos já, mas YouTube eu faço bem antes. Exatamente. Então, vamos Então, lá. 4 anos, até porque o TrueView for Action tem 4 anos, né? E aí virou agora o Video Action Campaign, né? Que agora está mais modelo responsivo. Enfim, mas é uma ferramenta poderosa que, assim, é muito comum ver as pessoas, né? Os nossos amigos gestores acabando investindo bastante dinheiro no Facebook, no Instagram, e eu acho que normal, natural, mas no YouTube tem um público bem seleto, um público que é comprador, que é consumidor de conteúdo, e é muito importante que você tenha também campanha, se você faz uma captação de lead, que você tenha a sua campanha de YouTube, e é isso que a gente vai tratar aqui de forma muito prática, como que a gente cria as campanhas e como a gente estrutura. Isso mesmo, eu vou até falar, eu estava até colocando colocando um banner aqui, é esse banner aqui, da Hora da Curiosidade. O Jonathan uma vez fez uma campanha, não vou falar mais sobre, só vou dar o Jonathan uma vez fez uma campanha no YouTube que deu tanto o que falar no Brasil inteiro essa campanha, que o YouTube teve que mudar o algoritmo e a maneira de entrega de campanhas dele. Então, para vocês verem que o cara tem propriedade do que fala, sabe Não, do aí que está falando. é polêmico o que você está É falando. polêmico. Bom, John, vamos começar a aula aí, cara. A galera deve estar esperando. Vamos começar essa aula? Bora? Bora! Manda ver, cara. Então já vamos na prática, né? Estou aqui com a minha conta do Google Ads, e aí ela é uma conta que eu uso para montar as campanhas, né? Porque eu não faço anúncio por ela, eu faço anúncio pela empresa. Mas aqui dá para simular tranquilamente a campanha, como é que dá para a gente organizar. Então, assim, primeiro, é importante que você tenha uma conta do Google Ads, e aí aqui, uma vez feito toda a configuração da conta, você tem aqui a organização, né, da estrutura, da interface do Google Ads, e aqui em campanhas, você vai clicar no maisinho, uma nova campanha. E aí, o Google, quando você cria uma campanha, ele já pergunta qual objetivo você tem. Então, a proposta hoje é geração de leads, ou seja, né, cadastro de usuários em um formulário. O próximo passo que ele pede aqui é a conversão. Então, se a gente tem uma página de captação, é natural que a gente tenha uma página de obrigado. Nessa página de obrigado, é necessário ter a instalação de um código de conversão. Tá? Não é o fórum aqui, a gente pode eventualmente explicar numa outra rodada como é que se criam listas de conversão, mas também é muito simples, tá? Não vamos mergulhar, mas só falando aqui. Exato, é mais para a galera saber que tem que ter isso, né, John? Não adianta você começar a mudar Isso. sua campanha se você não tiver isso daí. Aí, inclusive, deixa aqui nos comentários se você tem dúvida sobre essa criação
né, das metas de conversão, do código de conversão, que a gente faz aqui uma aula, um episódio só focado nisso. Boa, perfeito. Falando só de forma superficial, você vai aqui em configurações, conversões, aí lá na página você vai criar uma conversão e ele vai estar todo o direcionamento. Se você usa o Tag Manager, ele vai gerar um código e aí você pode pedir para o seu desenvolvedor, né, de página para que ele faça a instalação do código. Faça o teste, né, simule, e aí quando chega na página de obrigado, se o código ele carregou, beleza. É muito importante que você valide antes. Para quem tem vários tipos de conversão, todas as conversões aqui vão aparecer aqui como opção. Para o Google, se você colocar todas as conversões, ele até prefere. Mas no caso a gente precisa fazer de uma forma mais organizada e dar um direcionamento melhor. Então, como é captação de lead, eu tenho uma conversão só e é a que aparece aqui, então estou utilizando. Se eu tivesse 10, eu escolheria apenas uma, tá bom? Vamos avançar aqui na configuração e aí sim, né, depois que a gente falou o nosso objetivo e qual é o código de conversão, o Google ele mostra aqui quais são as opções, os produtos que ele oferece para esse tipo de objetivo. No caso aqui, é a campanha de vídeo do YouTube, então vamos selecionar aqui, ele marca aqui como impulsionar conversões. Vamos clicar em continuar. Agora aqui a gente tem a estrutura de campanha, né? Aqui em campanha tem informações muito importantes que a gente precisa colocar. Entre elas vai o orçamento, data e algumas outras segmentações que a gente vai começar a abordar, tá? Vamos por partes. Primeiro você precisa dar um nome para a sua campanha. Como eu organizo a minha nomenclatura, tá? Ela pode ser diferente de alguns players que você deve ver no mercado. Eu gosto então, digamos, né, que é um lançamento, talvez. Então, tráfego cat, então TC, e qual é a numeração? É o primeiro, ok. Qual é o canal? YouTube. Qual o objetivo? Geração de leads. E aí aqui normalmente eu costumo colocar informações que me ajude a entender um pouquinho melhor o tipo de segmentação que eu estou fazendo. Pode ser a questão de uma audiência, por exemplo, ou um compilado de audiências, então acho que vamos começar por esse. Então vou colocar aqui quente, que são as audiências quentes, ou seja, são pessoas que já se relacionam tanto no canal do YouTube, ou do meu site, ou de uma lista de e-mail que eventualmente eu tenho, para conversar com clientes que já estão nesse tipo de relacionamento, por meio dessas listas que eu acabei de comentar agora, tá? E a partir daqui você pode dar a nomenclatura que você quiser e especificar. Mas entenda, quanto mais informações você der, mais fácil fica para você, na hora de você escolher a campanha, para analisar, você já saber que tipo de organização você vai Isso ter aqui. agiliza muito a otimização, né, John? Isso na minha visão, é uma otimização também. Você ter os nomes, ter tudo organizado, cara, isso te dá uma velocidade, assim, muito melhor para fazer as otimizações, para identificar as coisas nas campanhas. E quando um diretor, um gerente fala, eu quero um número de tal, pum, você já filtra bem rápido, tem isso. Boa, perfeito. E aí, o próximo passo é você definir qual é a sua estratégia de lance. No caso, tem duas opções aqui. O maximizar conversões é assim: quanto você vai dar um orçamento, digamos, R$1.000. O objetivo dele é investir toda a verba e dentro dessa verba, o que ele consegue trazer de resultado. Então, você pode ter um custo por geração de lead, por exemplo, que às vezes pode ser barato para você, como pode ser muito caro. Um exemplo, às vezes você quer pagar R$10 no lead. Pode ser que ele consiga pagar R$100 ou R$1.000 e ele falar, ó, foi o que eu consegui gerar dentro do orçamento. Já essa opção aqui, que é a mais recomendada, pelo menos é a que eu recomendo, que é o CPA desejado, que é algo mais controlado, ou seja, se no seu planejamento você definiu que você quer pagar R$10, então é importante que você comece dando R$10 aqui de lance e depois no decorrer da campanha você vai analisando se esse R$10 ele é muito ou de repente é pouco. Às vezes você quer um tipo de audiência ou com as combinações de anúncio e de página que você tem,
Ou ele traz um lead muito mais barato ou um lead muito mais caro. Então, aqui é o ponto de partida, qual é o lance que você quer dar. Então, lembrando, né, que todas as plataformas que oferecem esse tipo de serviço, a maioria das entregas é feita por o lance que você dá. Beleza, o próximo passo é você definir um orçamento e data, tá? Você tem a opção aqui de definir um orçamento para a campanha ou um orçamento diário. Então, um exemplo, se você tem 10 mil reais para a campanha, você pode escolher, né, a data de início, de término e a verba, e ele vai distribuir. Nessa opção aqui, pode acontecer de um dia só ele gastar toda a sua verba. Então, pensando em controle operacional, eu sugiro que você utilize o orçamento diário, tá? Porque aí você tem uma cadência melhor para depois acelerar ou reduzir o investimento diário, tá? Então, vamos, no caso, colocar aqui, ó, R$ 1.000. O que é importante aqui, ó? Recomendação do próprio Google. O teu orçamento, ele precisa ser, pelo menos, ou é ideal que ele seja 20 vezes maior o que você quer pagar no seu lance. Então, por exemplo, se eu quero pagar R$ 10 num lance, ou R$ 5 que seja, então vamos usar o exemplo de 10. Então, no caso, você precisa de R$ 200 diários para que a plataforma ela trabalhe de forma inteligente e com aprendizado. Isso são recomendações do próprio Google. E aí aqui é a data de início e de repente a data de término. Então, digamos que ela finalize no dia 30 de novembro. Ok. Redes aqui é tudo obrigatório. Então, assim, o YouTube nessa campanha ele não vai exibir apenas no canal do YouTube, como também nos sites parceiros, né? Então, sei lá, o UOL, o Globo, enfim, todos os sites que têm parceria com o Google para exibição do vídeo é aonde ele vai aparecer. Uma outra segmentação importante é qual é a localização. Então, tem gente que quer o Brasil todo, tem gente que quer algo mais regional, então, de repente, um Sudeste, São Paulo, ou a cidade de São Paulo. Enfim, as possibilidades aqui é de acordo com a sua estratégia, tá? Lembrando que se você deixar muito restrito, pode acontecer de o seu lance ficar mais caro, mas também otimiza a sua verba. Então, se você tem esse histórico, que eventualmente alguma localização funciona melhor para você, é aqui onde você vai definir. E agora o idioma, né? Aqui ele está falando sobre o sistema operacional que as pessoas estão utilizando. Então, é muito comum as pessoas terem o sistema operacional, no caso aqui no Brasil, o português. E é importante também você ter o inglês, porque muitas pessoas utilizam a plataforma em inglês. Próximo passo, aqui é a questão para o inventário, né? Aqui tem um inventário mais limitado, né? Que é então, por exemplo, linguagens obscenas e moderadas, conteúdo de apelo sexual moderado. Então, de repente, aqui é onde você exclui. E tem o mais expandido. Tem gente que fala, não, eu quero aparecer em qualquer conteúdo, independente. Então, lembre-se que isso aqui limita ou expande o inventário, tá? Eu gosto de utilizar o padrão. Uma outra coisa importante, inclusive está até bem destacado aqui, ó. Receba até 24% mais conversões ao adicionar o recurso. Isso aqui é baseado num benchmark que o próprio Google tem, que ele fez um comparativo, pessoas que utilizam o site link e pessoas que não utilizam o site link. Quando você utiliza o site link, a sua chance de conversões aumenta, tá? Jonathan, mas eu tenho só um link só. Quando eu tenho um caso de um link só, eu acabo utilizando, então, por exemplo, as 4 opções aqui, ó. Eu coloco o mesmo link, eventualmente eu só coloco um parâmetro diferente de cada um delas, e eu tento dar, aqui no site link, você tem um texto, né, que seria um título de até 25 caracteres, e 2 linhas de 35 caracteres. Aqui, Rodrigão, o que eu faço é, de repente, falar a mesma coisa de formas diferentes. Exato. Então aqui, por exemplo, eu posso falar que se inscreva gratuitamente. Eventualmente aqui eu posso destacar, né? Por exemplo, digamos, vai ter um sorteio, enfim, de alguma coisa. Então eu posso colocar. Ou seja, e aí usa o máximo que puder, né, John? Disso daí. Tem 3, usa os 3, tenta usar o máximo para você
ter mais alcance ainda, para você ocupar mais espaço, digamos assim. A recomendação aqui é 4, tá? Então, se você fizer 4, você tem uma cobertura que pode ser bem legal. Então, é muito importante que você adicione o site link, pois ele te ajuda na performance, tá? E aí, por fim, né, tem alguns outros detalhes. A questão dos dispositivos, então, se eventualmente você quer limitar. Então, por exemplo, Jonathan, para mim não faz sentido telas de TV. O Google está testando. E assim, ele vai trabalhar com o objetivo de gerar as conversões. Então, se eventualmente uma pessoa acabar gerando conversão pela TV, eu não sei, eu não recomendaria tirar, porque isso diminui o inventário. Desde que o Google Então, na sua naturalmente opinião, deixa faça. a ferramenta tem inteligência para identificar qual que é o inventário correto. Deixa ela entregar para encontrar esse caminho, certo? Sim, nesse caso, naturalmente, assim, ele vai ter uma entrega muito menor, mas assim, o Google está fazendo vários testes, né? Então, eventualmente, vai que dá certo, vai que tem conversões lá. Você vai ficar fora, né? Então, imagina, por exemplo, alguém que tem uma Smart TV com o YouTube na TV e ele está querendo assistir um vídeo. Pô, é um baita de um cara qualificado, entendeu? Sim. Então, se a ferramenta, o algoritmo achar que faz sentido, eu acabo não limitando essa frente. Certo. O limite de frequência é bom, às vezes, quando você tem muita verba e você está enchendo o saco daquele cliente que já não aguenta, não suporta mais te ver, você pode definir uma frequência, e a frequência é opcional, tá? Veja o que faz mais sentido aqui. No caso, eu não tenho uma recomendação assim, use 3, 6. Aquilo que fizer sentido para você. Você também pode limitar a exibição dos anúncios. Então, por exemplo, eu quero só rodar segunda ou terça, ou rodar em horário comercial. Se fizer sentido para a sua estratégia, você pode Mas você utilizar acha que aqui, vale tá? a pena, John, segurar? Porque, por exemplo, se eu coloco ele, aí eu não sei, uma dúvida, se eu coloco ele Uhum. para rodar das 7 da manhã até as 10 da noite, aí das 11 às 6 ele vai ficar pausado. Quando ele pausa, isso não prejudica a ferramenta? Não seria igual pausar a campanha e chegando outro dia religa? Isso a ferramenta vai ter nesse... Ou não? Ou você acha Não, que... não, eu acho que nesse sentido não. É quando você pausa mesmo, assim, em definitivo e passa alguns dias sem ter dados. Mas eu acho que quando você limita a questão do horário, a ferramenta ela se adapta a isso, não tem nenhum tipo de problema, não. Legal, show de bola, cara. E aí, com isso, a gente termina a parte de configuração de campanha. Então, perceba, o que é relevante aqui quando você cria uma campanha. Então, quando eu crio uma campanha? Poxa, você levando em consideração que, a nível de campanha, você define o orçamento, você define a segmentação geográfica, por exemplo, então, você pode definir toda vez que você precisar testar uma audiência. Então, por exemplo, eu tenho 5 audiências, mas eu tenho uma audiência que vale ouro. Poxa, então ela tem que estar separada, a audiência ouro, das audiências que são, às vezes, um pouco mais frias, às vezes uma audiência que você quer testar. Então, assim, a primeira coisa que a gente leva em consideração para criar uma campanha ou não, ou mais de uma campanha, é o orçamento, né? Então, lembre-se que audiências maiores, a tendência é que ela absorva mais a verba. E audiências menores, que naturalmente às vezes acaba sendo mais qualificado, elas acabam sendo engolidas por essas campanhas grandes se você não separar, tá? Além de data e segmentação de Regional. localização, regional. Então, leve em consideração isso, tá? Boa. Então, beleza. Então, como no caso a gente está simulando campanhas que eu coloquei lá, campanhas quentes, vamos organizar agora os grupos, né? Eu posso até pular aqui, porque eu acho que fica mais fácil para visualizar. Eu vou encerrar aqui a minha campanha, tá? Obviamente que faltou no grupo de anúncio e também os anúncios, mas é só para a gente visualizar ela aqui. Então, pronto. Aqui está a campanha. Ó, TC1, YT, lead, quente. Então, perceba, ela não tem nenhum grupo.
tá? E aí, agora vamos criar o grupo. O que é interessante aqui? A gente lidar com as listas que a gente tem. Eu não tenho nenhum exemplo aqui, mas a gente pode simular, tá? Então, por exemplo, campanha Essa de... primeira campanha, então, é a campanha de público quente, certo? Sim. Tá. Então, aqui pode ser uma ou mais listas de remarketing que você tenha no seu site, tá? Então, por exemplo, cria uma lista de... E aí até sugiro, né? Pessoas que visitaram o seu site, né? Se faz sentido para a sua estratégia, você quer reimpactar essas pessoas que visitaram o seu site? Então, beleza. Reimpacte elas. Então, aí você vai ter... Pode também fazer combinações, às vezes, assim, pessoas que visitaram páginas importantes, então, que às vezes viu um conteúdo relevante, passou pelo carrinho e não comprou, pessoas que viram mais de uma página, e aí, nisso eu estou falando, esse tipo de combinações, às vezes, depende de uma criação de listas no Analytics, tá? Então, no Ads aqui, que você consegue criar já diretamente, você tem páginas que você pode listar e colocar aqui como audiência. Boa. Tá? E aí quando, então eu coloquei aqui o remarketing do site. Quando você vai fazer a segmentação daqui do seu público, o que é legal aqui? Você tem informações demográficas. E o que é importante? Se no teu histórico você percebeu que, por exemplo, 18 a 24 anos é um público que não compra o teu produto, você gasta dinheiro e ele não compra, você já pode desmarcar. De repente 65 anos também mais. Meu público é mais para um público jovem. Ô, Então, John, inclusive, a gente depois também pode fazer uma aula só focada em otimização de campanhas de YouTube, né? E aí sim, você mostrar como que você vai encontrando isso para fazer as suas otimizações do dia a dia. Deixa aqui nos comentários também, galera, se você quer saber, né, uma aula focada em otimização de YouTube, como que o John faz para... como que ele sabe que 18 a 24 comprou? Tem um lugar aí dentro que você consegue ver isso. Então deixa aqui nos comentários também isso daí. boa, perfeito. Então, aqui em demográfico, você pode definir, às vezes, uma audiência. Então, por sexo, por idade, por status parental ou renda familiar. Eu gosto bastante dessa segmentação, a gente pode falar um pouquinho mais para frente, tá? E aí, aqui na parte do público, aí você tem segmentações personalizadas, né, os seus dados, e é aqui onde possivelmente vai aparecer a sua lista, tá? Então, no caso, eu criei aqui uma lista, né? Só que no caso ela é uma lista que eu vou usar como negativa. Então, por exemplo, se o meu objetivo é geração de leads para uma página do TC01, no caso é o nosso exemplo aqui, e aí depois eu não quero ficar impactando pessoas que já se cadastraram, aqui tem a opção excluir lista de remarketing, que aí no caso são a lista que eu criei. Tá? Então aqui ele já está excluindo, e aqui ele vai falar o volume, né, de pessoas que possivelmente estará nessa lista. Então aqui é importante que uma vez você criar as suas listas de remarketing, você adicione aqui. Essa segmentação otimizada, o que ele quer dizer? Ele vai pegar a partir da sua audiência, ele vai tentar buscar pessoas que tenham um comportamento parecido com ela. Como experiência para geração de lead, eu já percebi que assim o Google dá uma viajada nessa parte aqui. E assim, embora às vezes ele traga até, ele prometa isso aqui, ou ele fala que, em média, 20% mais conversões e tal. Quando a gente fala uma captação de lead, às vezes o Google pode até perder um pouco a inteligência de pessoas que têm potencial para comprar, já que você está colocando como objetivo geração de leads. Então, eu sugiro não marcar essa opção aqui, tá? De segmentação otimizada. Porque às vezes corre o risco do Google gastar pelo menos 90% da sua verba fora dessa sua audiência. Então é uma dica que acaba sendo importante para você não gastar o teu dinheiro, o teu orçamento com uma audiência que eventualmente pode não trazer o resultado que você precisa. E aí aqui você vai criar
o teu anúncio, né? Então, deixa eu pegar aqui um link nosso. Então, vou aqui copiar. Aqui um vídeo nosso. Então, imagina que esse anúncio, que nem tem 1 hora, obviamente, né? Porque é um capítulo nosso, é um vídeo aula nosso, mas suponhamos que seja um anúncio. Então, aqui você vai colocar a tua URL. Tá? E o call to action, né? Então, normalmente eu gosto do saiba mais. Aqui ele sugere, mas você também pode personalizar. Tá? Aqui você vai dar um título. Tráfego cash. Aqui uma descrição longa, tá? É bem importante. E aqui, ó, tem 90 caracteres e depois uma descrição normal, 70 caracteres. É importante que você utilize ao máximo essas informações. Sempre tenta bater o 90, né, John? Para poder ocupa todo o espaço que ele te dá. Ele te dá um espaço desse tamanho. Você fala, não, mas eu quero só Sim. ocupar esse. Não, tem que sempre ocupar o máximo de espaço possível. São videoaulas toda semana. Toda quinta-feira. Às 20 horas. Enfim, você pode colocar suas informações, né? Vídeo. Nasce agora e seja notificado toda vez que sair um novo vídeo. Pronto, então eu expliquei para o usuário o que é e o que ele precisa fazer. Tá? Se você tiver um arquivo de uma imagem, né, que ele aparece no desktop, ele é uma imagem retangular, no tamanho de 300 por 60. E aí é importante ter esse arquivo, né, John? Porque se você não tiver, ele vai puxar do seu canal do YouTube. E às vezes no E às canal vezes pode ser uma coisa genérica, uma coisa exatamente. nada a ver. Então é bem importante ter esse arquivo aí para o seu anúncio. Ele vai ficar ali do lado direito da pessoa que acabou de ver ele. Sim, perfeito. E aí aqui você pode pôr o nome do anúncio. Então eu gosto de colocar, então, por exemplo, é o ad 1, e você pode ter vários ads. Então aqui, ó, TC01. Deixa eu só marcar aqui, que permite salvar. Então pronto. Aqui, acho que agora a gente pode ir para um bloco de notas. Isso, aí então vai explicar agora na parte estratégica, né? Como que ele faz essa visão dos públicos e essa divisão. Isso. Então vamos lá. Eu gosto de primeiro ter uma campanha. Vamos chamar uma campanha de remarketing, tá? Aqui na campanha de remarketing, ela é uma campanha extremamente importante para você. Por quê? De novo, nada melhor do que a audiência que já está, de alguma forma, se relacionando com você. Como isso? Então, por exemplo, eu tenho uma lista de clientes. E aqui seria e-mail, né? Você pode subir essa lista
como audiência, e aí, a partir dessa lista, você conversar com esse tipo de clientes. Ah, eu tenho um canal no YouTube, então, listas então, do YouTube. Quais listas são essas que você pode colocar? Então, inscritos. E aí aqui você pode brincar com a periodicidade. Então, tipo, 7 dias, os últimos 7 dias, né? Sei lá, 30 dias, 180 dias, até o limite de 540 dias. Aí você tem pessoas que visualizaram. Aí você pode determinar todos os vídeos ou alguns vídeos. Eu gosto de colocar todos os vídeos, tá? E aí a mesma coisa, se você quiser brincar com a periodicidade de recência dos vídeos, né? Então, por exemplo, nos últimos 7 dias eu falei um tema quente. Você pode abordar. Ou então, assim, eu quero todas as pessoas que tiveram contato comigo nos últimos 90 dias. Tudo depende, tá? Então, qual é o melhor jeito? Só testando. Então, eu tenho listas que vai desde dos 7 dias até a lista de 540 dias. E para cada lançamento, eu tenho uma forma de interna, né, da empresa que a gente consegue monitorar cada uma dessas audiências que a gente gerou, quais foram os resultados depois que o lançamento foi concluído, por exemplo. Então, ela me trouxe leads e na hora de vender, quais audiências. Então, é importante que você tenha um modelo que funcione redondinho de atribuição. Ou seja, essa audiência trouxe o lead. Se eventualmente esse lead comprou por YouTube ou por e-mail ou via WhatsApp, por exemplo, é importante que você consiga ter mapeado a origem, né? Então, quem trouxe? Então foi a audiência do YouTube, pessoas que visualizaram todos os vídeos, tá? Beleza. Depois da lista do YouTube, você tem as listas de remarketing do site. Aqui você pode, enfim, visitou uma página importante, tá? Então aqui você pode falar, sei lá, checkout, se foi, não sei, uma página importante, sei lá, as listas de produtos ou assinaturas, né, de infoprodutor. Então, visitou uma página. Então, pode ser também, por exemplo, pessoas, enfim, que visitou uma página. Ô, John, e ou você mais de mantém uma nessa página. mesma campanha, por exemplo, lista de cliente, YouTube, e se a pessoa entrou na página, não virou lead, você põe aí dentro também. Sim. Então, você pode ter, então, lista de remarketing da Do lançamento. página do lançamento. Do lançamento. Ou página de captura. O que é isso? Então, assim, eu estou mandando o usuário para uma página. Se ele entrou nessa página e não converteu, não gerou o lead, eu posso usar ele e talvez tentar um anúncio diferente, um argumento diferente. Ou pode ser o mesmo anúncio e só tentando convencer ele a fazer o seu cadastro. Então, pode ser, sim, um caminho. Então, beleza. Acho que essa lista ela é bem importante aqui. Primeiro, estamos cobrindo pessoas que estamos tendo um relacionamento, né? Aí o segundo, eu gosto de chamar, que aí aqui são as audiências quentes, né? Então, por que quente? Porque o usuário ele já está em contato com você. E aí tem uma outra lista que eu gosto de chamar de morna. Por quê? Não necessariamente são pessoas que estão se relacionando com você, de você ter o e-mail dela, ou dela estar visitando, usando, vendo algum conteúdo seu do YouTube, ou passando pelo seu site,
porém, ela tem interesse e ela demonstra esse interesse em algo que você oferece, tá? E aí, como é que você faz isso? Então, eu gosto de ter uma campanha morna, e aí são listas customizadas. E aí, o que são essas listas customizadas, né? Tem uma segmentação que o Google, no inglês, ele põe assim, ó, Custom Intent, que são intenções personalizadas. E aí aqui, ó, pesquisa. Em outras palavras, são audiências que o Google, eu vou até compartilhar aqui, ó. Então, você vai em configurações, biblioteca compartilhada, gerenciador de público-alvo. E aí aqui, segmentos personalizados, você até cria uma lista aqui, eu vou usar ela como exemplo. Então, você dá um nome para sua lista. Então, eu coloquei CI, enfim, não é todo mundo que utiliza CI, que eu uso, que é de Custom Intent. Você pode, eventualmente, o nome, né, segmento personalizado. Você pode colocar, eventualmente, segmento personalizado. Então, um SP aqui. Tá? Aí, como você preferir se organizar. Eu gosto de utilizar o CI, estou mais acostumado assim. E aí, o CI é esse cara aqui, ó. Então, assim, quando você vai criar uma lista personalizada, você tem essas duas audiências. Essa daqui, especificamente, ele fala dos usuários, o que eles estão pesquisando no Google. E isso é valiosíssimo. Por quê? A pessoa, quando vai no Google Pesquisa, ela já tem uma necessidade e ela já tem uma demanda. Então, ela vai lá procurar de forma proativa. É diferente daquelas pessoas que você tem que gerar uma necessidade. Então, a parte de pesquisa ela é muito valiosíssima. Então, eu até coloquei aqui, eventualmente, então, digamos, né, que é essa nossa lista de gestor de tráfego. E aí aqui eu posso colocar todas as palavras que fazem sentido aqui relacionados a esse tema, tá? Então, crie sua lista, né? Eu procuro ficar muito dentro dessa palavra, né? E aí só procurar as variações, né? Do que vem antes ou depois, mais que contenham essa palavra. E aí, salva essa lista. O Google vai popular essa audiência e você pode utilizar ela como segmentação. Então, por que ela é uma lista morna? Justamente porque, embora eu não tenha não necessariamente falado com ela, ela está pesquisando por algo que eu ofereço, tá? Então, aqui as listas elas podem ser das mais diversas, né? Então, no nosso caso, podem ser desde pessoas que estão especificamente procurando gestão de tráfego, gestor de tráfego, pode ser gente que queira anunciar na internet, então já é um público mais amplo, marketing Trabalhar com digital. marketing online, né, John? Tipo, ganhar dinheiro com marketing Isso, online, por exemplo, que é mais amplo, mas entra no bolo também. isso. Então, desde os termos. Então, ó, aqui é importante você ter termos institucionais ou de concorrentes, eventualmente. Só Então, se, explicando, por galera, exemplo, termos institucionais é o nome da sua empresa, o nome do seu produto, o nome do expert, exato, isso são termos institucionais. exemplo, perfeito, tá? Aí você vai ter termos específicos. Um exemplo. Aqui você pode colocar assim, ó, sei lá, como criar campanha no YouTube, que é o caso. Termos genéricos. E aí você pode. Tudo isso aqui, ó, pode ser um grupo de anúncio, tá? Então, por exemplo, termo institucional. Eu posso ter um grupo de anúncio só com o meu termo institucional,
um grupo de anúncios só com o concorrente. Aí aqui, termos específicos, você pode ter um grupo de anúncios para cada tipo de buscas específicas que você tem. E aí, termo genérico, né? Marketing digital. Ou seja, é uma coisa mais ampla que eventualmente faz sentido para a gente impactar esse tipo de pessoa. Então, só aqui você pode ter uma porrada de combinações, né? As combinações aqui, elas podem ser infinitas, tá? Aqui é mais a parte conceitual, então faça um exercício. Então, por isso que é importante, toda vez que você vai criar uma campanha, você definir quem é o seu público-alvo. Seja o público ideal, então, um público ideal, são pessoas que têm o maior poder aquisitivo, enfim, pessoas que pesquisem por determinada coisa. Então, é muito importante que você defina quem é o seu público e qual o comportamento que ele tem, para que você possa criar as suas campanhas seguindo essas dicas, tá? E aí vai ter aí já é público frio, campanha de público frio. Eventualmente você pode ter várias campanhas de público frio. E o que vai definir se ter mais de uma campanha? É justamente a questão da verba, né? Então, se você tem uma verba, às vezes pode ser limitada e você quer separar eventualmente, às vezes essas buscas, essas audiências mais amplas, na verdade, você pode ir separando por campanha. Então vamos colocar o exemplo de uma campanha aqui de público frio. Então, de público frio, você vai ter as listas do próprio Google, né? O Google vai ter uma coisa que ele se chama no mercado, ou em marketing, né? Esse é o nome que usa em inglês. E o público de afinidade, tá? Normalmente essa audiência aqui, ela acaba sendo muito boa no mercado, porque ele tem uma ampla variedade de audiências, tá? Então, público no mercado. E o afinidade, ele é um público um pouco mais amplo. Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui quando você for criar as suas listas, tá? Então, por exemplo, aqui você vai ter interesses em serviços bancários, por exemplo. Ô, John, dentro dessas, tem alguma? Aí você pode responder depois, eu não sei se você já vai falar isso, mas tem alguma dessas listas que, digamos assim, que ela engana, ou seja, ela até traz volume, mas ela traz muito lixo. Aí você fala, nossa, meu CPL tá lá embaixo, tô trazendo muita gente, tá lindo, mas é só lixo. Não, tem que tomar cuidado, Alguma né? para tomar cuidado, assim. De listas, no fundo tem que ir testando. Tem uma audiência que chama pessoas que employment, né? São pessoas que estão procurando vaga de emprego. Se eventualmente esse vaga de emprego, ou seja, são pessoas que estão eventualmente desempregadas, né? É importante você evitar esse tipo de audiência, porque às vezes corre o risco de você, às vezes um produto que você tem, sei lá, um infoproduto custa R$1.000, R$2.000, às vezes pode correr o risco de você impactar bastante essa pessoa, de alguma forma ela se interessar, porém na hora de adquirir o produto, ela não tem o poder aquisitivo para comprar. Então, é importante você, na hora de analisar as audiências, você fazer o exercício de qual audiência faz mais sentido para você. Legal, show de bola. Tá? Aqui, ó, tem bastante audiência, bastante categoria. Ó, aqui, serviços comerciais. Ó, aqui está. Ó, essa audiência aqui, ó, segmentos no mercado, que é essa que eu estou me referindo. Então você vai ter várias categorias e subcategorias, tá? O que é bem legal. Então, vamos ver aqui, ó. Tá vendo essa aqui de emprego, ó? Você tem que tomar cuidado.
Se não fizer sentido para você, se você não está oferecendo, por exemplo, um infoproduto de requalificação profissional, né, ou vagas de emprego, é importante você evitar. Mas, ó, tem umas categorias aqui que acabam sendo legais. Então, imóveis comerciais ou residenciais. Aqui você pode pegar eventualmente um empresário ou alguém que, de novo, tudo você tem que exercitar e ver qual audiência faz mais sentido para você, para que você faça uma pesquisa e encontre essa audiência. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, marketing, tá vendo? Então, ele encontrou no mercado audiência marketing, marketing digital, estratégias e treinamento de vendas, tá vendo? Então, aqui, a partir do momento que você pesquisa uma palavra, ele vai te dar várias categorias. Então, no mercado e segmentos do mercado, tá vendo? Então, tem bastante informação. Outra lista importante também é essas eventos importantes, né? Que o Google, de alguma forma, ele consegue mapear, por exemplo, pessoas que vão se casar, pessoas que estão se mudando, pessoas que vão se formar, pessoas que estão se aposentando. O Google, de alguma forma, de acordo com a interação e comportamento das pessoas, ele consegue subnichar esse tipo de usuário. Então, é importante testar. Eu vou testando tudo, de acordo com a verba, né, que é possível testar, eu vou testando e fazendo vários tipos de testes de audiência. Então, voltando aqui para a nossa listinha. Então, você vai ter os públicos, né? Tanto no mercado, quanto afinidade. E, por fim, dá para a gente brincar também com a questão demográfica. Então, de novo, são públicos amplos, mas de repente vai que faz sentido. Então, digamos, eu vou fazer uma combinação. Pessoas de 25 a 34 anos, homens, talvez, ou só mulheres. Então, eu vou testar aqui, mulheres. Isso pode ser um grupo de segmentação. Você pode também usar dados de renda familiar. E aí aqui, nessa parte de renda familiar, o Google ele organiza de forma... ele não chega a mencionar classe A, B, C ou D, porém, essa organização aqui, eu gosto muito dessa audiência e utilizo muito essa top 10. Tipo, isolar ela. Por quê? Aqui ela tende a ser o público mais premium. Então, pessoas que têm maior poder aquisitivo. E aqui, quanto maior essa porcentagem aqui, o Google ele entende que são pessoas que têm menos poder aquisitivo. De novo, isso tudo aqui é baseado em dados de navegação. O Google não se conecta, por exemplo, a um Serasa da vida que tem os dados de quem gasta dinheiro e quem não gasta dinheiro. Então, é baseado, assim, no comportamento. Então, pode, de repente, um rico que, enfim, vai que ele compra tudo na aba anônima, então o Google não consegue rastrear. Então, mas normalmente essas pessoas que estão pesquisando, por exemplo, marcas de luxo, sites de luxo, pessoas que estão procurando viagens, que estão comprando com maior frequência, a tendência é que o Google qualifique essa pessoa com maior poder aquisitivo, porque ele está recebendo esses sinais de que as pessoas têm esse maior poder aquisitivo. E o que é legal dessa lista? Que ela é viva, ela não é assim, uma vez você foi rotulado com isso e ponto. Então, a mesma pessoa ela pode transitar. O que isso quer dizer? Que é uma audiência que está sempre sendo renovada, sendo refrescada, de acordo com a recência do comportamento desse tipo de audiência. Então, é uma audiência bem legal que dá para você testar e com isso você montar a sua estratégia de campanha visando ter as melhores audiências para captação de lead. Em termos de setup de campanha, é isso. Então, eu indico que, além dessa estrutura aqui, que aí você cria os grupos de anúncios, é importante que, se possível, você crie anúncios personalizados, de alguma forma conversar com essa audiência. Né? Então, por exemplo, está interessado em marketing digital? Olha, eu tenho aqui, e aí você discorre o copy, né?
para essa pessoa, porque isso gera mais afinidade, né? Lógico, nos casos que fazem mais sentido, né? Então, por exemplo, eu estou vendo que você me acompanha no canal do YouTube. Eu tenho um recado importante para você. Eu vi que você recentemente visitou meu site. Você quer entender um pouco mais do que eu faço? Enfim, acho que o mais importante é que quando você cria uma segmentação, você pode dar um direcionamento mais assertivo para essa pessoa, para que de alguma forma você chame a atenção dela a partir do que ela demonstra de interesse, tá? E aí aqui, essa organização, se você tiver que priorizar a verba, eu faria nessa priorização aqui. Então, primeiro audiências quentes, depois essas audiências que são mais mornas. Ô, John, tá na tela do Google Ads. Tá na tela do Google Ads, não tá na tela do... Boa. Aí. Desculpa. Então, só repetindo aqui, a parte do público, eu priorizaria aqui uma audiência mais quente. Putz, minha audiência é pequenininha, beleza. Aqui, você tenta não deixar faltar verba. E depois, você prioriza a lista morna e, eventualmente, a público frio. Lógico, às vezes se você está na forma de lançamento, às vezes está no segundo e no terceiro, e você teve aprendizado que, de repente, uma lista demográfica funciona, às vezes, melhor que pessoas que visitaram o seu site. Então, assim, priorize aquilo que traga mais resultado para você. Mas a partir do momento que você precisa testar, você precisa organizar, é essa forma como eu trabalho e é uma forma que eu gostaria de sugerir para você fazer um tipo de teste também, tá? Tô falando no mudo aqui. Aí não Cara, dá, né, show de amigão? bola essa priorização, e eu acho que isso tira a dúvida de muita gente, John. Tem muita gente que não tem noção do tanto de público, tanto de combinações de público que podem ser criado aí dentro do Google, né? Então, de repente, o in-market, o lance que você falou, o Google sabe as pessoas que vão casar, você consegue pegar, você tinha até falado um nome específico para esse público, né? De mais de coisas relacionadas, de life events, né? Então, são eventos de vida. Então, você consegue segmentar macro e micro, na real, esse público, né? Então tem muita gente que não sabia. Esse público aí, digamos assim, que gasta mais na internet, que você falou, é um público um pouco mais caro, mas é um público muito bom, principalmente para quem tem high ticket, né? Quem consegue oferecer uma experiência premium, uma experiência diferenciada, e oferece isso com high ticket, né, John? Então Não, total. deu para trazer bastante coisa legal aí nesse sentido, que eu acho que matam várias dúvidas. E aí essa é uma estrutura básica para se subir, para você começar uma captação de leads boa. Se você seguir esse passo a passo que o John trouxe, isso do que ele falou, com certeza você vai começar uma captação pelo menos boa, né, de leads. E aí vai ser o jogo da otimização e principalmente o jogo dos anúncios. Inclusive, a gente começou a falar algumas coisas de anúncio, mas talvez também, mais uma, hein, para o pessoal anotar aqui. Talvez uma aula focada 100% em anúncios, a gente fazer análise de anúncios, trazer. O que você acha, John? Eu acho bem legal, tem bastante exemplos aí que a gente pode trazer como um aprendizado, porque, assim, como eu falei, aliás, um dado que eu acho que a gente acabou não comentando, mas 70% do resultado, em média, ele acontece por motivos do seu anúncio. Então, se a gente tivesse que dar um peso entre a sua audiência, então tudo isso que a gente falou, vamos pegar 3 pilares aí. Então, a tua audiência, o teu anúncio e a tua página. Então, vamos definir um peso para cada uma delas. O anúncio, ele tem 70% do peso de responsabilidade. Por quê? É o anúncio que consegue filtrar melhor. Então, se você já conseguiu passar informações extremamente relevantes, atrair o público certo, quando ele chega na página de destino, ele só quer um formulário para escrever, para colocar o e-mail dele. E quando você tem uma proposta, às vezes, clara e que ela é abrangente, então, por exemplo, você sabia que dá para você vender a tua habilidade online? Então, por exemplo, se você faz um tricô, se você sabe fazer bolo, se você sabe fazer fotografia, tudo isso pode virar um curso e nesse curso você pode ganhar dinheiro vendendo esse curso. Ou seja,
você está sendo generalista, ao mesmo tempo você está trazendo oportunidade. Então, assim, você segmenta vários tipos de pessoas, então, eventualmente, eu posso colocar qualquer tipo de segmentação aqui, que às vezes o anúncio ele é tão abrangente e, ao mesmo tempo, traz uma oportunidade tão clara que você não necessariamente, às vezes, qualquer audiência que você colocar lá, ela vai gerar resultado, entendeu? Exato. Às vezes não, às vezes tem uma coisa mais específica. Então, ó, eu tô trazendo aqui um MBA. Pô, não é todo mundo que vai conseguir fazer um MBA. E outra, tem vários tipos de MBA. Vai que eu tô fazendo um MBA de marketing. Então, assim, não é todo mundo que vai fazer um MBA de marketing, né? Então, de novo, aquilo que você oferece, às vezes ela pode ser um abrangente, ou pode ser um limitador. É com base nesse tipo do teu produto, do teu infoproduto que você vai oferecer, é que isso determina, de certa forma, a tua audiência. Mas 70% do peso acaba sendo para o anúncio. Boa. Show de bola. Cara, eu acho que por hoje é isso, hein, John? Eu acho que deu para trazer muita coisa, muito conteúdo, deu para exemplificar, para mostrar passo a passo. A gente vai chegando aí a quase 1 hora de aula. Então, acho que deu para trazer muita coisa. O que você acha? Ah, eu acho também. E, de novo, né? Estou tão acostumado com esse ambiente que, eventualmente, eu posso talvez não ter cobrido uma dúvida que você tem. Então, não hesite em perguntar, né? O Rodrigão está até exibindo aí. Vai lá no Instagram, @TráfegoCast. Se não tiver uma caixinha de pergunta, vai no direct e mande a sua dúvida, que a gente eventualmente, no próximo vídeo, ou nos stories, ou numa postagem, a gente procura responder essa sua dúvida de acordo com a nossa experiência que a gente tem, claro, né? Nem sempre será unânime, mas a gente traz um pouco daquilo, da visão daquilo que a gente já teve de experiência fazendo as nossas campanhas. Exato. E aí, é como o John falou, segue a gente aqui no canal, né? Segue lá no Instagram também, deixa a sua dúvida, pergunta, sugestão, enfim, o que você quiser para nós que a gente responde. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. É muito importante a audiência de vocês, que a gente se motiva cada vez mais para produzir mais e para trazer esse conhecimento para ajudar quem está começando, quem já começou, quem quer se adaptar, quem quer melhorar, enfim, para ajudar todo mundo. Valeu todo mundo. John, muito obrigado aí, cara. Mais uma aula sensacional. E até semana que vem. Até a próxima. Valeu, John. Valeu, um abraço, pessoal.